Olá, meus amigos, bem-vindos mais uma vez. Professor Arley Souza falando. Vamos novamente estudar o processo civil através de questões selecionadas da Banco FGV dos últimos 5 anos. E sobre cada questão, comentar ponto a ponto, de modo que vocês apreendam os conceitos necessários e a sistemática do processo civil, uma vez que a Banca Getúlio Vargas não tem cobrado questões meramente memorizativas. Mesmo para os cargos de nível médio, tem sido exigido do aluno um conhecimento, uma noção efetivamente geral do processo civil de forma sistemática, certo? Então, a leitura é importante da apostila, a leitura dos artigos é importante, mas a prova, as questões da prova exigem um conhecimento sistemático de como é o funcionamento do processo civil, conforme vocês já verificaram em aulas anteriores e também verificarão nesta aula, tá bom? Então, sem muitas demoras, né? Vamos iniciar aí a nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês a nossa lista de exercícios. Vamos debater hoje mais 2 questões detalhadamente, de modo que vocês assimilem bem o conteúdo que vai cair na prova de vocês. Desculpem. Vamos lá. Meus amigos, a nossa primeira questão de hoje, mais uma vez, aborda recursos. Então, percebam que recursos é um assunto que cai muito nos certames em questões de processo civil, organizadas pela Fundação Getúlio Vargas, tá certo? E essa questão exige uma apresentação de uma teoria geral dos recursos. E nós fizemos uma apostila que trata disso diretamente, né? Nós temos uma aula lá, a aula 9, na apostila. O número que ficou foi a aula 9. Na próxima eu vou chamar de capítulos, né? Dessa vez eu preferi chamar como aulas, em que nós apresentamos uma teoria geral dos recursos. E eu vou apresentar para vocês, para poder resolver essa questão, tem que ter uma noção das teorias gerais dos recursos. Então é importante eu trazer isso para vocês. Então vamos lá. A questão fala o seguinte: no que toca aos recursos, é correto afirmar: visam a invalidação, reforma, esclarecimento ou integração do pronunciamento judicial impugnado. Meus amigos, o que é um recurso? Né? Vamos primeiro entender isso. Para que servem os recursos e o que é o recurso? O recurso judicial, meus amigos, é um instrumento utilizado no processo civil, descrito no processo civil, recursos que tem várias espécies. Recurso é um gênero, né, do qual nós temos várias espécies, certo? Que visa corrigir, invalidar, reformar, esclarecer, corrigir contradições, decisões judiciais como um todo, certo? Nós temos recursos que são típicos de resignações, de impugnações que são feitas em decisões judiciais de primeiro grau. São as decisões proferidas pelos juízes de direito ou pelos juízes federais. E nós também temos recursos típicos de decisões proferidas por tribunais de segundo grau, e ainda temos recursos típicos de decisões proferidas em tribunais superiores. O único tribunal quanto ao qual não cabe recurso para instância superior é o Supremo Tribunal Federal. Até cabe recurso de decisão do Supremo, mas são recursos que são julgados pelo próprio Supremo, certo? Mas nós temos uma hierarquia judicial, uma hierarquia organizativa, não uma hierarquia de poder de mando de um ministro em face de um juiz ou de um desembargador em face de um juiz. Porque no que toca à atividade jurisdicional, todo juiz é independente na hora de decidir. Ele é independente, ele deve decidir de acordo com o seu livre convencimento motivado
E ele é independente para decidir, certo? Ele não tem uma hierarquia quanto ao seu entendimento jurídico, quanto à motivação da sua decisão, de modo que um desembargador não pode mandar um juiz decidir assim ou assado. Porque o juiz ele é um órgão do Poder Judiciário, tanto quanto é um desembargador ou um ministro do Supremo ou do STJ. Agora, há uma hierarquia administrativa e há uma hierarquia no que toca aos órgãos que podem reformar, invalidar ou corrigir decisões tomadas nas instâncias inferiores, certo? Então, é importante a gente entender a pirâmide, como está organizado o nosso Poder Judiciário, né? Nós temos na cúpula do Poder Judiciário o Supremo Tribunal Federal. Abaixo dele, nós temos os tribunais superiores, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar. Abaixo deles, nós temos os tribunais de justiça dos estados, nós temos os tribunais regionais eleitorais, nós temos os tribunais regionais do trabalho, e nós temos as auditorias militares. E, na primeira instância, nós temos os juízes de direito, os juízes federais, os juízes eleitorais, né? Temos as juntas eleitorais, é algo específico da justiça eleitoral, não convém aqui debater sobre ele. Nós temos os juízes do trabalho, aí nós temos os juízes que acumulam a função de juízes militares, certo? Essa é uma pequena hierarquia que é bom a gente vislumbrar para poder entender a lógica do recurso. Quando há uma decisão judicial que desfavorece uma das partes, ou que a parte se sente injustiçada, a parte, o nosso ordenamento jurídico garante a elas as ferramentas dos recursos. E a finalidade do recurso é qual, professor? Qual é a finalidade do recurso? Existe um tipo de recurso para cada tipo de decisão. Primeira coisa que vocês têm que saber. E segunda coisa, o recurso visa invalidar a sentença, ou seja, anular uma sentença que foi proferida de forma equivocada, desrespeitando o procedimento, desrespeitando alguma norma de ordem pública. Uma sentença anulatória, uma sentença que não atendeu às normas processuais. Uma sentença que errou improcedendo, que cometeu erro improcedendo, que cometeu falha na tramitação processual. Essa sentença pode ser anulada. Bom? Anulada. O recurso também pode, não porque a sentença tenha sido proferida de forma errônea no que toca ao procedimento formal, mas porque a sentença interpretou a lei, o juiz que proferiu a sentença, ou a decisão judicial, interpretou a lei de forma equivocada, na visão do recorrente. De forma equivocada, por exemplo, quanto aos entendimentos dos tribunais superiores, quanto aos entendimentos do Supremo. E aí essa sentença, ela não tem um erro, não decorreu de um erro no procedimento. Ela não foi proferida, mesmo tendo havido vários erros no procedimento. O procedimento foi correto, mas ela, ao interpretar o direito que se aplicava à matéria, fez um juízo de mérito equivocado. E aí você pode utilizar um recurso para ver a reforma dessa sentença. Um recurso também pode ser utilizado, e nós já estudamos eles, são os recursos de embargos declaratórios. Eles visam, não é reformar a sentença, mas corrigir uma obscuridade, uma contradição ou uma omissão. O juiz sentenciou, mas não abordou, por exemplo, uma tese da defesa e decidiu sem refutar aquela tese manifestada pela defesa, ou seja, o juiz se omitiu. Ou então, o juiz, na hora de elaborar sua sentença, ele, dentro do texto da sentença, ele se contradisse. Aí é possível utilizar um embargo de declaração. Ou então ele esqueceu de tratar de algum tema ou esqueceu de algum pedido. E, portanto, a sentença ficou obscura, ficou omissa, ficou obscura, né? Não ficou clara. E aí a parte pode entrar com embargo de declaração para aclarar a sentença. Né? Então, o recurso, de fato, a teoria geral dos recursos diz que os recursos servem para invalidar, você também pode ler isso como anular,
invalidar ou anular, certo? Reformar ou corrigir, certo? Esclarecer ou integrar. Veja que ele falou um pronunciamento judicial, porque não é só sentença que tem recurso, né? Não é só sentença que tem recurso. Decisões interlocutórias possuem o seu recurso cabível. Acórdãos possuem o seu recurso cabível. Sentenças, que é ato proferido por um juiz, singular, possui o seu recurso cabível. Então, assim, qualquer pronunciamento judicial que tenha conteúdo decisório, no nosso ordenamento jurídico, tem, quanto a si, um recurso típico previsto, tá certo? E, portanto, a resposta da letra A está corretíssima. Bom, corretíssima. A resposta da letra A é uma resposta correta. Bom, meus amigos, essa seria a nossa resposta correta. A sentença, aliás, o recurso é correto afirmar que eles visam a invalidar, ou então podia ter usado a seguinte expressão, visam anular, visam corrigir uma sentença, uma decisão, visam reformar. Todas essas expressões são válidas. Visam integrar, ou seja, o ato, provimento judicial, o pronunciamento judicial, foi omisso em determinado assunto e, portanto, ele precisa ser integrado, ou seja, ser complementado. Todas essas expressões servem para que para podermos alcançar a finalidade de um recurso. O recurso é isso, certo? Beleza, professor, beleza, entendi para que serve um recurso. Então, vamos agora analisar as outras, por que as outras alternativas estão erradas, professor. Então, vamos analisar agora. Nós já estudamos vários recursos aqui, ó. Já dei aula para vocês em que nós tratamos de apelação, em que nós tratamos de embargo de declaração, em que nós tratamos de agravo de instrumento, em que nós tratamos agora da teoria dos recursos. Então, procurem assimilar essa ideia, ok? E também nós já tratamos também em outras aulas anteriores sobre os provimentos do juiz, que são a sentença, decisão interlocutória, acórdão, que é a decisão de órgão colegiado, uma turma ou uma câmara, né? Despachos, que são atos que o magistrado subscreve, elabora, edita, que não tem conteúdo decisório e, portanto, não cabem recursos de despachos. Porque o despacho não tem conteúdo decisório. O despacho ele tem comandos para dar impulso oficial ao processo, mas eles não decidem conflitos, não decidem mérito, não decidem quem tem razão, não decidem questões incidentais no processo. O despacho tem como objetivo garantir o impulso oficial, ou seja, a devida tramitação regular do processo. Despachos são proferidos por juízes, por desembargadores, por ministros, né? No tribunal, cada processo ele é distribuído, tribunal, que é um órgão de segunda instância, o processo é distribuído para um relator, e esse relator fica presidindo esse processo até a decisão final do recurso, quando ele profere um voto e leva para que os pares dele votem favoravelmente à decisão que ele proferiu, ao voto dele, ou contrariamente, sejam votos divergentes. Tá bom, meus amigos? Então, a sentença, de fato, visa isso aí, certo? Invalidar ou anular uma sentença, reformar ou corrigir uma sentença, esclarecer ou integrar um pronunciamento judicial. Eu estou falando sempre de sentença, eu peço até desculpa, porque, na verdade, o termo que eu quero utilizar é pronunciamento judicial, porque não é só sentença que tem recurso. Bom? Então, visam invalidar isso. Então, o tipo de recurso vai depender do tipo de erro do pronunciamento judicial. Se o erro no pronunciamento judicial decorrer do processo, da forma que o processo tramitou, a esse erro nós damos o nome de erro improcedendo, o recurso mirará a anulação da sentença, ou do provimento judicial, do pronunciamento judicial, certo? Agora, se o recurso vise a, não por causa de um erro procedimental, não por causa de um erro improcedendo, mas um erro injudicando, ou seja, um erro interpretando o direito, o recurso tentará mirar, terá como objetivo reformar o pronunciamento judicial.
Tranquilo, né? Agora vamos para a próxima alternativa. Letra A é a questão correta. Letra B. A sua interposição rende ensejo à instalação de um novo processo. Não, né? O recurso, qualquer que seja o recurso, ele é interposto nos mesmos autos do processo onde houve o pronunciamento judicial do qual se visa recorrer. Então, se o processo, quando ele é autuado, ele recebe um número, certo? Que vai guiá-lo até a última instância e o trânsito em julgado daquela instância. Processo, o autor ingressa com a petição inicial, aquele processo é autuado e ali ele tem um número. A partir daquele número, esse número vai acompanhar esse processo até que ele seja arquivado. Nesse processo, nós vamos ter podemos ter decisões interlocutórias do juiz de primeiro grau, sentença do juiz de primeiro grau, recurso da parte que se sentiu prejudicada para o tribunal, decisão interlocutória do desembargador que recebeu esse processo, aliás, esse recurso, mas que vai ter o mesmo número originário do processo, decisão interlocutória do desembargador, voto do desembargador e depois acórdão do tribunal, acolhendo ou não o voto do desembargador. Recurso para o STJ, por exemplo, ou o Supremo, um recurso especial para o STJ, ou um recurso extraordinário para o Supremo. Decisões interlocutórias do ministro, resolvendo questões incidentais no processo, até que o ministro coloque o processo em votação, coloque o recurso em votação no plenário ou na turma que ele faça parte, e seja proferido um acórdão, que é a decisão colegiada do órgão ao qual o ministro faz parte. E aí, se aquele acórdão transitar em julgado, o processo que transitou em julgado lá no Supremo vai retornar para a primeira instância para poder ser executado. Felizmente, hoje, isso é feito de forma eletrônica em praticamente todo o território nacional, e isso facilita muito a tramitação e a agilidade dos processos. Ok? Mas essa alternativa que diz que a interposição do recurso rende ensejo à instauração de um novo processo não é correta, porque o processo é único. Tanto é que ele é autuado com um número único, até o momento em que ele se resolve definitivamente e vai para o arquivo. Tá bom? Beleza. Questão C fala assim: são interponíveis pelas partes e por terceiros prejudicados. Os recursos podem ser interpostos, né, pelas partes ou por terceiros prejudicados. Isso é verdade, certo? Mas não pelo parquê como fiscal da ordem jurídica. Professor, eu nem sei o que é parquê. Doutores, parquê é uma expressão latina que visa definir ou designar o Ministério Público. Nós já falamos do Ministério Público aqui, como uma das funções essenciais da administração da justiça. Ministério Público, advocacia, defensoria pública, advocacia pública, são todas funções essenciais da administração da justiça. Professor, e por que esse nome latim? Parquê? A tradição, não vou entrar em detalhes da história desse termo, né? Mas parquê era o portão em que entrava o órgão do Ministério Público para atuar como fiscal da lei, ao lado do juiz, normalmente ao lado direito do tribunal, numa posição de destaque, defendendo os interesses da sociedade e a ordem jurídica, certo? Se tiver dúvidas sobre a origem, a etimologia da expressão parquê, consulte no Google, que certamente vocês terão uma bela explicação. Mas parquê hoje significa Ministério Público, tá certo? É uma palavra latina para designar o Ministério Público. E o Ministério Público, meus amigos, ele pode recorrer, seja atuando como parte, seja atuando como fiscal da ordem jurídica, certo? Custos iuris. Professor, o que é fiscal da ordem jurídica? Eu vou botar aqui uma expressão que às vezes pode aparecer na prova de vocês, ó. Custos iuris. Custos iuris. Certo? Custos iuris. Quer dizer a mesma coisa que fiscal da ordem jurídica. Tá bom? Antigamente o Ministério Público era visto como fiscal da lei. A expressão era custos legis. Custos significa fiscal,
leges hoje, considerando que o Ministério Público atua não só fiscalizando a lei, mas a própria ordem jurídica como um todo, ou seja, leis, princípios, normas constitucionais, ordenamento jurídico como um todo, a expressão mais moderna para designar o Ministério Público é custos iuris, certo? Vocês ainda poderão encontrar em questões custos legis, ou poderão encontrar em questões custos iuris, ou poderão encontrar em questões fiscal da ordem jurídica ou fiscal da lei. Bom? Mas é bom colocar para vocês ficarem cientes dessas expressões latinas. Questão D. E o Ministério Público, quando atua assim, ele pode recorrer, pode se manifestar, tanto quanto as partes. Bom, meus amigos? Letra D de dado diz assim: devem ser interpostos, como regra geral, no prazo de 20 dias. Doutores, uma das coisas boas que o CPC trouxe foi uma uniformização dos prazos quase total, certo? De modo que o prazo, como regra geral hoje para os recursos, é de 15 dias úteis. Ok? Agravo de instrumento, 15 dias úteis. Apelação, 15 dias úteis. Embargo de declaração, 5 dias. Recurso especial, 15 dias úteis. Recurso extraordinário, 15 dias úteis. Mas a imensa maioria dos recursos, né, com exceção dos embargos de declaração, que é o que eu me recordo agora, a imensa maioria dos recursos ficou tendo um prazo mais que uniforme, como regra geral, sendo 15 dias. Então, se cair alguma questão na sua prova perguntando prazo de recurso, meus amigos, lembrem, 15 dias é a regra geral. Tá certo? Dias úteis. Beleza? E a letra E diz o seguinte: a sua desistência pelo recorrente só é eficaz caso haja concordância do recorrido. Esse só aqui tornou a questão errada, tá certo? Porque o recorrente pode recorrer, pode desistir do recurso independentemente da anuência do recorrido, certo? O recorrido só permanece com o seu interesse no recurso caso o recorrente mantenha o interesse em recorrer. Porque só quem tem interesse em recorrer é quem se sentiu lesado, certo? Se o interessado em recorrer desistiu de recorrer, porque ele aceitou a decisão judicial que, no primeiro momento, ele pensou em impugnar e impugnou. Então, não há necessidade, ok, da concordância do recorrido para que o recurso, para que a desistência do recorrente seja eficaz. Isso, a questão está errada, a resposta correta é a letra A. Tá bom? Então, tomara que eu tenha ajudado vocês. A minha dica é que vocês leiam a nossa apostila na aula 9, naquilo que trata dos recursos. Assunto importante, como vocês têm visto, né? Tem caído muito, tá bom? E se tem caído muito, tem muita chance de cair de novo. Tá bom, meus amigos? E agora vamos para a alternativa 2, né? Questão número 2, para finalizarmos por hoje. Essa aula 2, tá bom? Essa aula 7, parte 2. Vamos lá. No que concerne aos pronunciamentos dos órgãos jurisdicionais, é correto afirmar que nós já falamos em vários itens sobre isso, mas eu trouxe de novo outra questão para mostrar que isso cai, certo? E vocês têm que assimilar. Por exemplo, quem profere decisões interlocutórias? Juiz, desembargador e ministro. Todos podem proferir decisões interlocutórias, certo? O que são decisões interlocutórias? São decisões tomadas incidentalmente no processo para resolver questões incidentais e necessárias durante a tramitação do processo, que não resolvem um mérito definitivamente, que não resolvem o pedido de mérito definitivamente, que muitas vezes são tomadas sem um conhecimento profundo, mas sim a partir de requisitos que a lei autoriza, de verossimilhança das alegações, de perigo na demora, certo? Então, decisões que são tomadas incidentalmente são chamadas de decisões interlocutórias. E elas podem ser proferidas por juízes, desembargadores, ministros, tá bom? Desembargadores relatores, ministros relatores. Se uma decisão interlocutória ela é tomada no âmbito da primeira instância, o recurso cabível é sempre o agravo de instrumento.
Mas se ela é tomada num órgão de segunda instância, o recurso cabível não se chama agravo de instrumento, se chama agravo interno, também chamado, às vezes, de agravo regimental, certo? Então, no que concerne aos pronunciamentos dos órgãos jurisdicionais, é correto afirmar que, letra A, todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento. Essa alternativa poderia levar o aluno a erro, porque se fosse dito todas as decisões interlocutórias tomadas em juízos de primeiro grau, o recurso cabível é agravo de instrumento. Mas como há desembargadores e ministros que, ao longo do processamento dos recursos, monocraticamente podem proferir decisões interlocutórias, e quando essas decisões são proferidas no âmbito dos relatores nos tribunais, o recurso cabível não é o agravo do instrumento, e sim um agravo interno, ou também chamado agravo regimental, essa alternativa A ficou errada. Tá bom? Eu confesso que quando eu li, quase que eu marco, porque realmente eu só pensei no juiz de primeiro grau, mas nós temos juízes de primeiro grau, de segundo grau, que são desembargadores, e nos tribunais superiores, perceba que eu nunca uso o terceiro grau, eu uso tribunais superiores. Nós temos os ministros, tá certo? Beleza. Então a letra B, a letra A está errada, porque esse todas aqui, ó, deixa a questão errada. Bom? Letra B. Sentença é o ato por meio do qual se põe fim ao procedimento comum, desde que resolvido o mérito do feito. Essa alternativa, ela começa bem, mas no final erra, certo? Porque o conceito de que a sentença é o ato por meio do qual o juiz põe fim ao procedimento comum, ele não está errado, certo? Eu não diria que ele põe fim ao procedimento comum, eu diria que ele põe fim à fase de conhecimento. Seria melhor dizer assim. Mas ele ainda diz no final o seguinte, ó, desde que resolvido o mérito, é possível que a sentença nem resolva o mérito, extingua o processo sem nem analisar o mérito, quando houver uma daquelas condições previstas no CPC, que permitem a extinção do processo sem resolução do mérito. Então, essa partezinha final aqui também deixou mais errada ainda a alternativa, certo? O conceito de sentença técnico não é esse. Segundo o conceito técnico de sentença, sentença é o ato proferido pelo juiz, do qual resulta o que está previsto no artigo 485 e 487 do CPC, ou seja, sentença pode ser um ato que extingue o processo sem resolução do mérito, ou pode ser um ato que resolve o mérito do processo, pondo fim à fase de conhecimento. Beleza? Então a letra B está errada. A letra C, por sua vez, diz assim: os acórdãos não precisam ser assinados pelos magistrados. Veja que os acórdãos são aqueles atos judiciais, jurisdicionais, aqueles pronunciamentos judiciais que emanam de um órgão colegiado, composto por vários desembargadores ou por vários ministros, certo? Que pode ser uma turma, uma câmara ou um plenário, ou ainda um órgão especial do tribunal. Todas essas possibilidades existem no âmbito dos tribunais, certo? E os acórdãos, doutores, têm que sim ser assinados pelos magistrados que o proferiram, certo? O que autentica a decisão colegiada é a presença e a assinatura, subscrição de todos os magistrados que o proferiram. Professor, essa assinatura tem que ser assinatura física ou pode ser eletrônica? Pode ser eletrônica, não tem problema. Mas os magistrados que compõem aquela turma, ou aquela câmara, ou aquele plenário, ou aquele órgão especial, precisam subscrever, assinar o acórdão, para que ele seja um ato perfeito. Tá bom? Letra D diz, desculpem aí, a minha garganta está um pouco ruim. Atos meramente ordinatórios, meus amigos, esse a gente já estudou. São aqueles atos que podem ser realizados por nós, servidores, por vocês, que vão ser servidores. Os servidores executam atos meramente ordinatórios, que não têm conteúdo decisório, certo? Por exemplo, a vista, você abrir vistas dos autos para a Defensoria Pública, você juntar nos autos uma petição trazida por uma das partes,
ou então o resultado de uma perícia, você juntar nos autos. Esses atos meramente ordinatórios, eles independem do despacho porque eles não têm conteúdo decisório. São atos eminentemente de secretaria, né? Atos emanados dos servidores do Poder Judiciário, dos serventuários do Poder Judiciário, que vocês vão ser. Vocês vão ser serventuários do Poder Judiciário. Vocês estão estudando, estão aprendendo com a gente aqui e vão passar esse concurso para serem serventuários do Poder Judiciário. Confiem em vocês, faça parte de vocês, que o resultado virá. Certo? Então, atos meramente ordinatórios, como uma vista a um órgão externo, vistas ao Ministério Público, juntada de um documento, vista à Defensoria Pública, são atos, emissão de uma certidão no processo de que transcorreu o prazo, emissão de uma certidão de que transitou em julgado uma decisão, são atos ordinatórios. Não tem conteúdo decisório. Então, são atos proferidos, esses atos independem de despacho. O cartório pode executar, a secretaria pode executar, o servidor pode executar, sem que o juiz tenha mandado. Inclusive, isso visa dar celeridade à tramitação processual. Certo? Beleza. Então, a letra D, como nós estamos vendo aí, é a resposta correta, né? Atos meramente ordinatórios, como a vista ao órgão da Defensoria Pública. Isso aqui é só um exemplo. Professor, o que é a vista? O que é isto? A vista. Eu vou comprar à vista? Isso é pagar à vista? Não entendi. O que é a vista? Dar vista ao órgão da Defensoria, ou dar vistas ao órgão do Ministério Público, ou dar vista às partes do processo. O que é isso? É abrir a chance, é disponibilizar o processo para que esses sujeitos do processo possam ter acesso a ele, para, tendo acesso a ele, se manifestar nele. Certo? Eles têm que ler o que está nos autos, o que foi juntado aos autos, para poder, a partir dos documentos que juntam aos autos, elaborar suas manifestações de defesa, né? Novas petições de novas diligências, novas petições de outras provas, as alegações finais. Então, fazer vista ou dar vista a esses órgãos é isso, é abrir a chance, entregar os autos a esses sujeitos do processo para que eles tenham acesso às peças que constam no processo e, vendo essas peças, elaborem os seus atos e juntem e peticionem o que for do seu interesse. Tranquilo? E, por último, a letra E diz assim, ó, a decisão interlocutória não é apta a versar sobre o mérito do processo. A decisão interlocutória não é apta a versar sobre o mérito do processo. Em regra, meus amigos, as decisões interlocutórias não versam sobre o mérito do processo, certo? Como eu disse a vocês, em regra, as decisões interlocutórias, elas decidem questões incidentais no processo para resolver questões que realmente precisam de uma solução momentânea para que o processo siga, certo? Mas há alguns tipos de decisões interlocutórias que podem tratar da antecipação do mérito. Elas são concedidas nas tutelas antecedentes de mérito, ou tutelas antecipadas, certo? E muitas vezes elas já resolvem o mérito e o processo acaba ali, certo? Então, quando ele fala que a decisão interlocutória não é apta a versar sobre o mérito do processo, ele generalizou. Existem decisões interlocutórias que podem, sim, versar sobre o mérito do processo. Além disso, também são chamadas de decisões interlocutórias aquelas decisões de concessão parcial. Ok? Então, você pediu, por exemplo, numa ação, o dano material e o dano moral. Você, autor, entrou com a petição inicial promovendo uma ação contra B, dizendo que B lhe causou um dano material, bateu no seu veículo e, com isso, lhe gerou um dano moral. Você ficou muito triste porque seu carro foi quebrado, você gostava muito do seu carro, você quer uma indenização. Você quer que seja ressarcido o dano material que você teve e você quer uma indenização por dano moral. Aí a outra parte recorre, aliás, contesta e diz assim, olha, juiz, é verdade, eu bati no carro dele. Eu bati no carro dele, é verdade ali, eu aceito isso. Agora, o dano moral, assim, o juiz não aceita, não. Aí o juiz decide, já nesse momento, depois que a outra parte aceita a primeira parte do pedido, né, o juiz dá uma decisão ali. Alguns chamam sentença parcial de mérito, ou alguns chamam decisão interlocutória de mérito. Porque o juiz não acaba com o processo ali, mas ele já acaba com aquele primeiro conflito.
E aí ele decide parcialmente o mérito, desde já tendo em vista o reconhecimento do dano material. Então, já decide ali, olha, então, tendo em vista que o réu aceitou o dano material, já julgo aqui e condeno o réu a pagar o dano material. Isso é uma sentença parcial de mérito ou uma decisão interlocutória parcial de mérito, que também é chamada assim, certo? Então, é possível haver decisões interlocutórias que versem sobre o mérito. Não é a regra, mas é possível. Então, essa alternativa esta está errada, e por isso, a resposta correta, né, é a letra D de dado. Tá bom, meus amigos? Então, com isso, nós encerramos essa nossa aula. Eu quero mais uma vez desejar a vocês bons estudos, disciplina, confiança, certo? Autoconfiança. Sigam as instruções dos meus colegas professores do curso e as minhas também, porque é o que dá certo para todo mundo que faz. Estudar, assistir às aulas, ler a apostila e fazer exercícios. Esses 3 pontos são essenciais para que vocês tenham sucesso. Havendo mais tempo ainda, leiam as leis. Leiam as leis. Tá ok? Foi um prazer estar com vocês. Bons estudos, boa sorte. Vamos que vamos. Valeu. Chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficarei muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor. Seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo, que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.